E eu recebo agora aqui nos estúdios da Jovem Pan em Itajaí, prefeito Elcio Kunen, prefeito de Camboriú, para falar sobre vários assuntos ligados aí ao município. Tem coisa boa chegando aí, estava falando com ele aqui agora, já tem notícia quentinha também de coisa boa aí para a área da saúde. Tem muita informação para você que está participando e ouvindo aqui o nosso Pan Notícias. Primeiramente, prefeito Elcio, bom dia e obrigado aí por aceitar o nosso convite dessa rodada de entrevistas com os prefeitos da nossa região. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan FM 94.1, excelente dia a todos, bom dia Maganin, bom dia com a palavra literalmente falando, né, que seja excelente o dia, que seja bom mesmo e que todos nós possamos, né, num dia de trabalho, num dia de felicidade, com saúde, ter conquistas nesse dia e fazer cada dia valer a pena, né? Um dia de cada vez. Com certeza, prefeito. E a gente estava falando do trânsito aqui, o senhor sentiu também na pele o trânsito, né? Agora eu tô mudando um pouco o meu humor, mas não é fácil. Eu vi que o senhor chegou bem quietinho, não é a sua característica, né? Muito futuro, próxima década aí, depois de 2030, o que vai acontecer com a mobilidade se realmente os projetos não forem adiante? Vai ser muito dificultoso o deslocamento das pessoas aqui na nossa região. E, prefeito Elcio, essa questão do trânsito que a gente fala bastante lá no município de Camboriú, algumas conquistas foram feitas, aí várias ruas pavimentadas, teve a tão sonhada ligação do Monte Alegre ao Rio do Meio também, asfaltado e já liberado para o trânsito, mas é uma situação bastante complicada quando se mexe com mobilidade, né, prefeito? Exatamente. Algumas políticas públicas, entre elas as políticas públicas de mobilidade urbana, elas têm hoje um conceito de regionalizar as políticas públicas, até porque saúde, segurança e mobilidade urbana, elas não têm mais como serem discutidas sem um projeto, no mínimo, microrregional. E nós temos uma grande dificuldade de uma ligação precária entre Camboriú e Balneário, que uma Santa Catarina extremamente utilizada, assim como a Santa Amaro no Barranco, que fazem o trajeto Camboriú-Balneário, Balneário e Camboriú, ter nos horários de pico uma situação muito desfavorável no deslocamento e fazendo com que as pessoas todos os dias tenham aquele momento de alto nível de estresse. E agora eu venho pouco para Itajaí, mas muitos moradores de Camboriú também trabalham em Itajaí, utilizam principalmente da BR-101. Também temos horários de pico péssimos, né? Em direção a Itajaí, seja indo para a universidade ou mesmo para a área portuária ou área de maior concentração de trabalhadores. E nós temos uma grande missão, né, como gestores, na discussão regional, sair da teoria e colocar isso em prática. Então, o Banco Mundial, dentro desse novo projeto de transporte e mobilidade intermunicipal, de mobilidade integrada entre os municípios através de ônibus elétrico, mas o modal da ciclovia, o túnel entre Itajaí e Navegantes, nós já temos vários estudos e sempre estudos ancorados cientificamente falando com equipes técnicas da universidade, cita aqui a Univale, à frente também de vários estudos que têm buscado soluções para esse grave problema. E soluções também se buscam dentro de inovação tecnológica, mas principalmente dentro de experiências que tiveram sucesso em qualquer local do mundo. E nós temos vários locais no mundo que têm problemas semelhantes à nossa região e com o mesmo número populacional. E uma das soluções que foi bem aceita pela população e que demorou um pouco para mudar o modal foi a utilização maior de ciclovias. Essa tem sido uma grande experiência em cidades que têm modificado o seu problema de mobilidade, utilizando as pessoas o hábito mais saudável ao mesmo tempo, mas que aqui na nossa região, não sei se porque nós temos um índice de chuva também que desfavorece a mobilidade da ciclovia, que não tem crescido da forma que deveria e tem crescido cada vez mais uma pessoa utilizando um veículo, né? Que é o pior transporte em termos de da mobilidade urbana em si, onde o deslocamento entre cidades vizinhas, né? Itajaí, Balneário, Camboriú e Balneário, ou
no verão ir a Bombinhas, por exemplo. É inacreditável o tempo que você fica dentro de um veículo, e quando você fica, ainda você percebe que no mínimo 60%, 70% dos veículos tem uma pessoa dentro do veículo. Então, também esse compartilhamento de veículos, a gente percebe um crescimento vertical de Balneário Camboriú preocupante, ao mesmo tempo interessante como matriz econômica, mas muito preocupante como mobilidade. Por quê? Porque a mesma distância entre a Avenida Atlântica e a Avenida Brasil, entre a Avenida Brasil e Terceira, a mesma distância de uma ponta norte-sul da Brasil, da Terceira, da Quarta, da Atlântica, você percebe que não muda 1 metro. Né? Porque ela é fixa, ela não é variável, ela não tem flexibilidade. Quando muito, uma quarta avenida cresce mais 2 quadras, mais um edifício com 100, com 80, com 50 andares entre a Brasil e a Atlântica, ele coloca no mínimo 50 a 60 veículos ou mais saindo em determinados horários, e quando tem um problema de garoa, no mesmo espaço que já existia. Então, o que será do nosso futuro é um grande questionamento, uma reflexão de política pública que nos demonstra diariamente, né? Porque é sentido, a partir do momento que você utiliza do trânsito, você percebe que não estamos caminhando no melhor caminho. Nós temos que, de forma emergencial, criar alternativas, discutir mais a hidrovia no Rio Camboriú, o deslocamento por catamarana pelo Oceano Atlântico. Eu acho que Balneário Camboriú e Itajaí está mais do que na hora de terem barcas com transporte de pessoas e mesmo de bicicletas ou motos pelo transporte por mar. Eu não consigo entender como que ainda não chegamos numa grande balsa que saia lá da Barra Sul ou de um local ou do centro de Balneário e chegue aqui no centro de Itajaí pelo mar, porque não é tão difícil, e que nós percebemos que na linha do tempo se estuda, se define as prioridades, mas não se consegue, o que é mais importante, modificar o caos. Até exemplos temos aqui no Brasil e fora do Brasil de grandes, como o senhor falou, catamarãs, que faz esse tipo de ligação e diminuiria muito. Claro, seria um transporte público que teria que ter uma qualidade para tirar esse pessoal. Uma qualidade, segurança. Se tiver uma intempérie da natureza, né, maré alta, com grandes ondas, naquele dia ficaria suspenso, mas a grande quantidade de dias durante o ano, com certeza, mais de 90% dos dias, terá uma grande participação, principalmente de operários utilizando, e não tem obstrução na linha de tráfego, né? Ela sai no horário, chega no horário. Eu acho que é isso que é o mais importante. Prefeito, falando da cidade de Camboriú, a gente está tentando sair de uma grande pandemia. O senhor, como médico, também trabalha muito efetivo na questão da Covid-19, mobilização, dias de vacinação para dar esse tempo, esse espaço para as pessoas se vacinarem também em Camboriú. Como é que foi esses 2 anos de passagem durante uma pandemia? Uma convivência com o Covid, numa fase inicial de muito mais preocupação e menos casos, e depois, infelizmente, a preocupação com perdas de vida, com a grande trauma que o Covid tem deixado para a sociedade, né? Também a perda econômica, mas principalmente a perda de vidas, a superlotação das enfermarias, seja enfermarias intermediárias ou mesmo leitos de tratamento intensivo, que são os leitos de UTI, a falta de equipamentos em determinados momentos para dar maior condição de melhor tratamento aos infectados, as sequelas que o Covid trouxe a milhares de pessoas, né, aqui na região, mas a nível nacional a milhões de pessoas que interferiram no seu dia a dia. Eu perdi meu pai, muitas pessoas perderam alguém muito próximo, e que fez do Covid ser, sim, a pior situação de enfrentamento em termos de saúde pública, né, das autoridades sanitárias, no entendimento de consensos. A falta de um consenso, né, foi um dos graves problemas que o Covid trouxe para a sociedade brasileira, e por que não em grande parcela do mundo, porque aqui no Brasil nós somos providos de excelentes
especialistas na área de doenças infecto-contagiosas. Nós temos aqui os melhores infectologistas quase do mundo. Eu acho que um bom consenso na fase inicial melhoraria o enfrentamento e a direção unilateral em relação à ciência, em relação à população. Então, como médico, me preocupou muito a grande variável de opções de tratamento sem comprovação científica, mas no intuito de querer ajudar, mas isso provou-se em números que não foi eficaz. Hoje a gente tem estudos retrospectivos das ações, das mais determinadas e variantes ações que não trouxeram resultado na diminuição do índice de letalidade. Isso é fato, não é mais casuística ou achismo. Nós comparamos cidades que não utilizaram determinados medicamentos com cidades que e não teve índice estatístico que prove que houve alguma melhora. Mas na época muito se citava a África, se citava tantos lugares e muitas pessoas, né, principalmente gestores, no intuito de querer ajudar a população no enfrentamento, se optou cada um por um caminho, em vez de concentrarmos esforços no que a gente tinha de disponibilidade já de ferramentas que combatiam com maior eficácia a transmissão e também com maior eficácia a contaminação, principalmente dos que têm comorbidade, que infelizmente levou a óbito aí de mais de 600 mil pessoas no Brasil e aqui em Santa Catarina um número bastante aumentado, mas felizmente depois de toda essa experiência, né, do grande esforço, né, até que ponto uma equipe de saúde consegue doar-se ao próximo, né? Fica também essa reflexão, como a equipe de saúde se dedicou e entrou em imersão na linha de frente em todas as cidades. O que você mais percebia eram servidores da saúde cansados, mas não se afastando, lutando diariamente para vencer esse pior momento. A vacina traz imunoglobulina, que são anticorpos, a vacina traz uma condição favorável no enfrentamento e diminui consideravelmente, não totalmente o índice de contaminação, mas principalmente as complicações que advêm da infecção comunitária pelo coronavírus e que fez com que nesse momento, hoje, março de 2022, por incrível que pareça, né, 2 anos depois de já estarmos aí noticiando e preocupados com a grande tragédia, né, sanitária que aconteceu com a nossa população, e estarmos ainda convivendo, e que acredito que permaneceremos convivendo com mais uma doença que é transmissível, mas que hoje, com maior conhecimento na linha do tempo que traz as estatísticas, os dados epidemiológicos, e com isso eu acredito que quem não vacinou, vacine, né? Aproveitar esse momento e a grande audiência da Jovem Pan, você deve fazer a segunda dose ou a dose de reforço ou a primeira dose, né? Que você não fez. E quanto a ferramentas como álcool gel, uso de máscara, se você não optou por não vacinar, não faça da sua vida uma experiência, né? Utilize de equipamentos de proteção, de máscara principalmente, porque você, ao se contaminar, correrá risco de vida. Então, eu sugiro que você que optou por não vacinar, no mínimo não abandone a máscara. Quem estiver totalmente vacinado, nesse momento, um índice de contaminação com a maioria das pessoas com anticorpos, ele tem um baixo risco de letalidade, muito reduzido, e também de internações hospitalares bastante reduzido. Então já é um momento da flexibilização, porque nós temos aí acima de 80% de pessoas vacinadas. Com certeza, prefeito, nessa área da saúde, o senhor falou de internações hospitalares, hospital regional, né? Um projeto que já foi lançado, conversado para Camboriú ter um hospital regional. Como é que está essa questão? Porque é uma das perguntas da população e desse caso não só de Camboriú, mas da região. Exatamente, o hospital regional vem ao encontro de uma grande fila de espera, essa demanda reprimida para atenção terciária na saúde, que mostra que a nossa região já tem um índice de ocupação hospitalar inaceitável como sociedade, né, como atendimento à saúde, como atenção terciária na saúde, mas a saúde pública já estava passando por momentos muito críticos, seja no Ruth Cardoso, no Marieta, a nível de ocupação de leito. Então, existem números que provam
necessidade emergencial de criação de novos leitos, seja por uma extensão do tamanho do Ruth ou do Marieta ou de um novo hospital. Então, um estudo realizado através da Secretaria de Estado de Saúde, quero aqui parabenizar o Dr. André Mota como secretário de Saúde à frente do Covid, mas principalmente tendo esse entendimento hospitalar, por ser um médico emergencista, através desse estudo, geograficamente a cidade de Camboriú tem condições de abrigar um hospital regional. Já fizemos a cessão do terreno para a construção do hospital regional e nascerá, através de uma licitação do Estado, um hospital regional na cidade de Camboriú que venha ao encontro de suprir a necessidade de aumentar o leito e reforçar ainda mais a atenção à terciária de saúde pública na nossa região, aumentando ainda mais a capacidade de solução e de resolutividade desse excelente trabalho que já é prestado pelo Hospital Ruth Cardoso, pelo Pequeno Anjo, pelo Hospital Marieta. O Hospital de Camboriú ele terá uma vocação maior para trauma, acidentes de trânsito, acidentes por arma branca, arma de fogo. Todos esses acidentes de trabalho maiores serão deslocados para o Hospital Regional de Camboriú, que terá UTI, que terá leitos especializados. Ele será com várias especializações e através de um estudo das principais filas de espera eletivas, por exemplo, se mostrar que cálculo de rim, quando a necessidade de procedimento cirúrgico é um dos procedimentos que mais tem fila aqui na região, essa especialidade será realizada. Então será um hospital feito através de estudos de fila de espera, e essa fila de espera tenderá a diminuir porque serão esses os serviços ofertados no Hospital Regional de Camboriú. Estamos aí torcendo por uma licitação rápida para que aconteça o início das obras ainda esse ano, para que aí num prazo de no máximo 36, 48 meses a gente já tenha o Hospital Regional de Camboriú sendo mais uma porta aberta pelo SUS para a população da região. Prefeitão, o terreno já foi concedido ao Estado. Ele é concedido ao Estado. E aí o Estado que vai fazer o hospital. O Estado é que vai fazer o hospital. Tem um aporte financeiro de 85 milhões já destinado para a construção do hospital na Secretaria da Fazenda, que está aguardando aí a licitação do projeto executivo da construção do Hospital Regional em Camboriú. Prefeito, aí questão de prazos é questão do Estado. É questão do Estado. Estava agora aqui, antes da minha entrevista, recebi uma mensagem do Dr. André, né, para rediscussão do projeto executivo. Por coincidência foi aqui quando estava aqui chegando na bancada e já imediatamente já coloquei ali mensagem que o arquiteto e o engenheiro já estão à disposição para discutir ali com o Dr. André como secretário de Saúde e com a equipe técnica do Estado, para já encaminhar para a licitação. Um hospital belíssimo, um hospital que será muito bem utilizado pela região, porque ele vem exatamente nesse viés de ir ao encontro das filas de espera maiores aqui de procedimentos que necessitam de internação hospitalar e também necessitam, por exemplo, de UTI. E também por esse hospital existir aqui na região, ele terá próximo ao túnel de Balneário Camboriú, a entrada de Balneário com Camboriú, uma linha quase reta em direção ao hospital, que também vai favorecer a mobilidade de ambulâncias, vai ter um heliporto, então um banco de sangue vai ter no hospital, né? Isso tudo vai favorecer as cirurgias de urgência e de emergência. Eu queria voltar ali da mobilidade. A cidade de Camboriú tem inúmeros projetos já avançados de pavimentações, né? Eu estou aqui, ó, 1, 2, 3, 4 folhas A4 de projetos encaminhados já para licitação, sejam ruas, sejam praças, sejam projetos de urbanização, e que estarão durante o ano de 2022 acontecendo na cidade de Camboriú. Queria ter te trazido uma revista que ficou excelente de prestação de contas de 2021-22, e você, morador de Camboriú, que esteja prestigiando nesse momento na audiência que a Jovem Pan tem para toda a região aqui da nossa região e também para o estado de Santa Catarina e também para diversas pessoas fora até do Brasil que acompanham esse momento da entrevista, que nós temos aí uma revista contando por secretaria onde foi aplicado o dinheiro público com total transparência, algumas com imagens, com textos, parabenizar também a Val à frente da assessoria da imprensa por essa excelente revista de prestação de contas da cidade e que mostra ali grandes obras realizadas na cidade de Camboriú nos últimos 2 anos e obras importantes como o Plano 1000, que também virão
agora de mobilidade, deslocando a Tijucas, deslocando a Brusque, deslocando a Itajaí pela Várzea do Ranchinho, ou deslocando a Itajaí, a área industrial pelo Rio do Meio, que também passarão por pavimentação, uma nova ponte projetada no Santa Regina, uma nova ponte projetada do centro em relação ao binário da Santa Catarina, desafogando o trecho da Santa Catarina em relação ao Balneário Camboriú, obras estruturantes, impactantes na mobilidade urbana entre as cidades vizinhas de Camboriú, com Camboriú, que ajudarão a nossa população. Muitas ruas também transformarão a sua rua sendo uma única. Então nós também estamos começando um planejamento com o Departamento de Trânsito em acessibilidade e ruas com uma única para favorecer esses binários dentro de cada bairro. Então é importante essas mudanças, a criação de mais ciclovias e também a audiência pública que tivemos agora de mobilidade urbana do ônibus municipal, novos trajetos para contemplar melhor a população de Camboriú. Até era a pergunta que é do Vinícius sobre a questão do asfaltamento lá da Várzea do Ranchinho, o Plano 1000, que o senhor acabou de dizer que Camboriú foi contemplado, a questão da mobilidade, a questão também do binário da Santa Catarina, porque agora neste momento muitas pessoas estão presas ali na Avenida Santa Catarina, lá na Santo Amaro, tentando sair de Camboriú, e a gente sabe que não é só a questão dessa mobilidade, porque daí para lá no semáforo com a BR-101, entrada de Balneário Camboriú, para lá na gastronômica também. E como o senhor falou, não dá para mexer prédios, não dá para mexer morros, não dá para mexer, tem que às vezes se adequar às estradas, às ruas com essa questão do relevo. Então, vão ter várias obras então iniciadas aí, projetos já prontos na questão da mobilidade. Até a hidrovia já está bem avançado com a Marinha. Eu acredito que ainda em 2022 vamos ter surpresas com relação ao transporte pelo Rio Camboriú, do centro em direção a Balneário, porque já tem evoluído esse diálogo na esfera federal, e eu acredito que a liberação ainda acontece em 2022 para o início de catamaranas no Rio Camboriú. Ele já foi provado que foi navegável, tem uma ou duas pedras para fazer a implosão. Isso é simples em relação ao principal objeto, que é a utilização do rio como hidrovia. Então todas as mudanças necessárias, né? Uma nova discussão da margem do Rio Camboriú, que poderá também ter mobilidade nessa nova forma onde o Poder Executivo tem a liberação dos 15 metros com relação à margem do rio, e nós temos ali uma boa quantidade do Rio Camboriú que ainda poderá ser discutida para a mobilidade urbana. Esses serão avanços que a cidade de Camboriú terá a obrigação de dar celeridade, né? Eu como gestor, mas falo em nome de toda a equipe, né? Porque um trabalho de gestão se faz em muitas mãos. Muitas pessoas acreditam, fala que o prefeito, que é ele que manda. O prefeito manda na teoria, né? Porque na prática você tem que respeitar a equipe técnica e você tem que deliberar funções para que o serviço seja de maior eficácia e maior efetividade, porque não há nenhum sábio que domine todas as ciências, né? Engenharia, direito, saúde. Então você tem mais aptidão em determinadas áreas para discussão e menos aptidão em outras, mas o que você mais tem que ter nos dias de hoje é bom senso e utilizar de políticas públicas que já têm estudos ou que estão bem pré-definidas, que trazem aquela solução para aquele problema. Então política pública nada mais é do que um remédio, né, para o paciente específico para aquela doença. Então cada necessidade você tem uma política específica para aquela solução daquele problema, que nem sempre é igual de cidade para cidade. Você mesmo agora acabou de citar o relevo, que existem obstáculos no relevo quanto à mobilidade. Então assim também são as políticas públicas. Quando se define, vamos fazer essa definição, ela tem que ter a âncora técnica para que você tenha maior nível de assertividade. E isso é o bom senso que se tem em tudo na vida. E um gestor público hoje, com todas as ferramentas de transparência e de acompanhamento de todos os serviços, buscando economicidade, buscando o padrão excelência de qualidade no atendimento de serviços prestados à população, cada vez mais, né, você precisa do diálogo com a população, mas principalmente ouvir muito as equipes técnicas para tomar a melhor decisão. Com certeza. Prefeito, área da educação. Passamos aí por uma greve de professores, que eu disse assim que a greve ela é legal, ela é justa. Agora, paralisar escolas e creches no início de um ano letivo, depois de 2 anos de pandemia, isso eu não achava correto.
né? Justa greve, legal a greve, mas acho que o momento não era o ideal. Exatamente, Magani, nós tivemos a questão da justiça, né? Não é injusto dar o aumento, muito pelo contrário, é mais do que justo. O nosso servidor merece a valorização financeira no seu salário, o reajuste, mas nós tivemos impedimentos legais que foram criados pelo governo federal, que impuseram a proibição de reajustes durante o ano. Não foi o prefeito Elcio ou o prefeito Volney aqui em Itajaí ou o prefeito Fabrício em Balneário Camboriú que proibiu dar aumento. Nós cumprimos a lei e quanto à lei é obrigatório a obediência, né? Assim como as medidas do Covid também tiveram medidas econômicas, e essas medidas econômicas impuseram aos gestores algumas situações impopulares. Não dar um reajuste anual aos servidores que já tem uma carga de trabalho cada vez maior, infelizmente é uma medida impopular, mas obrigou-se os gestores a fazer. E o que é dentro da lei, o repasse acima de 98% do Fundeb, tudo que foi feito, nós fizemos, não existe nada ilegal. O que nós conseguimos é, na lei de responsabilidade fiscal, trazer de 62% para 46% e propiciar uma proposta depois de um aumento de 4%, que foi dado em janeiro, menos de 100 horas depois do aumento, um estado de greve provocado pelo Sindicato da Educação. Achei muito injusto para o Poder Executivo. Não que o Poder Executivo não queria o diálogo, porque sempre construiu o diálogo, mas se o diálogo estava construindo, nós já tínhamos na nossa linha do tempo uma proposta para o sindicato de ganho real do quadro geral e reajuste com aumento para o quadro de educação dentro do nosso limite da lei de responsabilidade fiscal, que chegasse a 50%, 51%, nós daríamos de aumento. E aí optou-se pelo estado de greve, que a própria justiça decreta como ilegal o estado de greve. E infelizmente, né, nós vivemos de mandato, e o mandato tem um componente político que muito prejudica em movimentos onde existem muitas pessoas interessadas e envolvidas no momento. E infelizmente muitas mentiras foram repetidas diariamente em Facebook, WhatsApp, entrevistas, e que essas mentiras, com a posicionamento do Tribunal de Justiça decretando como abusiva e ilegal a greve, amenizou um pouco em relação às mentiras, mas elas se mantêm agora. O projeto, que foi um acordo judicial assinado pelo sindicato, assinado pela prefeitura, assinado pelo representante do Fundeb, assinado pelo desembargador, né? Justiça, procurador, advogado, sindicato, todos assinando um acordo judicial. Mesmo assim, pega-se o acordo judicial e se vai com ferramentas de mídia, denegrir a imagem da gestão, denegrir o acordo, sendo que o acordo é para ser cumprido. Por isso que foi exigido o retorno às aulas, porque iria se cumprir o acordo. E agora se buscam criar emendas para rasgar artigos de um acordo que é judicial. Então, essas emendas, se forem aprovadas, retornará com certeza à esfera judicial, porque nós não vamos descumprir um acordo, assim como o sindicato, assim como o próprio desembargador do Tribunal de Justiça, que assina junto ao acordo. Não é agora que nós vamos aceitar que o acordo seja simplesmente rasgado e dizer que não tem validade, pois o acordo foi feito judicialmente para que tenha legalidade e validade nos reajustes e na proposta que foi aceita por ambas as partes. E que agora foi aprovado ontem por unanimidade, terá a segunda votação na quinta-feira, mas também terão emendas que serão votadas, mas não são condizentes ao acordo judicial feito e acertado, né, pelo sindicato que representa os servidores. Até porque, se o acordo é judicial, os dois lados têm que entender, exato, né? E cederam os dois lados. Então, é óbvio que o que está ali é o que é necessariamente encaminhado para o Poder Legislativo para votação, não para rasgar artigos da negociação e mudar, porque senão não precisava do acordo judicial. Um desgaste tão grande para isso, né, prefeito? Isso. Mas eu acredito do bom senso, né, que tem que imperar nesses momentos. Sim. O jogo político existe
e ele existe, muitas vezes ele cria interpretações que propiciam desgaste do Poder Executivo. Esse é o principal motivo do envolvimento político, mas ele tem que ter o entendimento jurídico, porque trata-se de um acordo aprovado e assinado pelas 3 vias, né? Servidores, Poder Executivo e Ministério Público com o Tribunal de Justiça. Prefeito, 2022 vem uma eleição aí para presidente, governador, senador, deputados. Como o senhor, como político, alguma previsão, uma conversa, alguma... Eu tenho sido muito assediado como autoridade do município de Camboriú e ter passado pela reeleição como a possibilidade de ser pré-candidato, né? Seja para a Assembleia Legislativa ou seja pleiteando um cargo de deputado federal, mas eu não disse sim em nenhum momento, né? Mas estou ouvindo com total respeito, principalmente a minha sigla partidária. Eu sou do MDB, represento o MDB como prefeito do município de Camboriú, mas não tenho afirmado em nenhum momento, em nenhuma entrevista ou mesmo para nenhum presidente de partido, e assim também recebi convite de pelo menos mais 3 partidos para trocar de agremiação partidária e ser candidato para as eleições de 2022. Eu acompanho esse movimento com naturalidade. Tenho no vice-prefeito já ele definido que é pré-candidato a deputado, porém se porventura eu decidisse ser candidato, ele assumiria a prefeitura e eu seria o candidato. Esse é um entendimento também que o meu vice, o Júnior Cardoso, tem, né? De respeitar a minha posição, porém eu tenho ouvido, respeitado, mas continuo com o meu foco de trabalho no Poder Executivo de Camboriú. Então é um momento que vem se afunilando, porque na linha do tempo o período de troca de partido e de afastamento de cargo termina em 1º de abril, né? Sim. Como 1º de abril é um domingo, acredito que vai terminar então no dia 30, sexta-feira. Sim. Então até na sexta-feira do dia 30 devemos ver algumas trocas ou decisões aí que já mostram um cenário, a definição da peça que vai para o tabuleiro, vamos dizer assim, ela tem que ser moldada até 30 de março. As pessoas que não têm mandato, elas só podem trocar de partido, mas estarão disponíveis para ser candidato. Agora quem tem mandato tem que já se colocar à disposição como pré-candidato a partir de 1º de abril. O Elcio, né, vou falar agora. Eu não tenho dado uma resposta, porém, ao não dar resposta, mostro uma tendência natural de não ser candidato. Agora, se mudar até dia 30, é porque realmente eu não suportei a pressão que o assédio do pessoal aí. Os candidatos, pré-candidatos a governo do estado, eu vejo uma indefinição, né? Como agente político, eu gosto da política e gosto de ler, então eu estou bem informado das movimentações que estão acontecendo nas diversas siglas partidárias e vejo uma campanha eleitoral diferente. Cada eleição é uma eleição que tem características próprias. A última eleição para governador mostrou isso em Santa Catarina. Ela foi uma eleição única na história de um estado que tem, não digo um certo conservadorismo, mas uma certa interpretação lógica dos acordos partidários inerentes a um projeto eleitoral. Sim. E Santa Catarina é um estado que muito fácil se prevê quem vai ser o candidato, quem tem chance de ganhar, porque historicamente, desde o início da década de 80, você consegue ver 1, 2 ou no máximo 3 ideologias, vamos dizer assim, e cumprindo também, não hierarquias, mas nomes que têm mais musculatura e que se repetem, né? Geração Pedro Ivo Campos, que ganha o estado, antes com a mim também iniciando, e depois você vê que tem então MDB e PDS, que já vem desde aquela, né? Sim. Que nasce PFL, mas que vem da mesma origem, o MDB, que tem um PT saindo do MDB e um PSDB, quer dizer, o MDB é o partido que tem uma posição mais central, sim, mas ele tem o centro-direita e tem o centro-esquerda
toda bem nítida na sua estrutura, é uma árvore quase enxertada, vamos dizer assim, que nasce lideranças políticas dos extremos dentro do mesmo partido e acabam migrando também para outros partidos, e nós sempre vimos dois lados fortes em Santa Catarina, e a única vez que quebrou esses dois lados foi a eleição de governador de 2018, né? Isso. A eleição de 2018 foi fora totalmente da história. Para todo mundo, inclusive para o próprio governador. Para Santa Catarina foi inédita, né? Uma eleição onde o povo de Santa Catarina não vota nesses dois lados, né? E que muda totalmente o conceito de interpretar a política de Santa Catarina. E agora, em 2022, nós estamos passando por esse efeito que fica difícil afirmar. Esse grupo tenha... Mas eu vejo que 3 grupos deverão apontar, né? Um ligado ao governo do estado, por ser candidato à reeleição e por ter melhorado o seu relacionamento político com os prefeitos e com os deputados estaduais, principalmente no ano passado e nesse ano, mas mais nesse ano, né? Vejo um potencial de competitividade, vejo um potencial de competitividade na campanha do apoio do presidente Bolsonaro, que deverá ser a candidatura do Jorginho. Então vejo o governador Carlos Moisés como um competitivo, o Jorginho competitivo, e uma terceira frente que deverá existir também com índice de competitividade, porém Santa Catarina nunca coloca 3 candidatos no páreo, né? Ela dicotomiza e chega numa situação de ter 2 com maior potencial. Então, algum dessas 3 vias deve perder espaço durante a campanha eleitoral e chegar na metade da campanha eleitoral nitidamente com 2 candidatos competindo para a vitória, né? Essa terceira via, não sei se vai vir Jean Loureiro, se vai vir PSD, se vai vir uma outra sigla, mas é natural, né? Até mesmo o PT, pelo palanque do candidato Lula, deverá ter ou Dário Berger ou Décio Lima uma candidatura, então poderemos ter até 4 vias em Santa Catarina competitivas, que faz de novo uma eleição diferente, e aí o comportamento do eleitor, que hoje na casa de quase 80% de indecisão, e mostra um cenário bastante diferente do que a gente costuma ver em Santa Catarina. As articulações começam depois de 1º de abril, vão até 2 de agosto, e somente depois de 2 de agosto que nós teremos assim as peças oficiais no tabuleiro. Com certeza. Né? E eu acho que será uma campanha muito forte, que terá como foco a campanha do presidente da República, e que a população de Santa Catarina mais uma vez poderá mostrar algo novo com relação até mesmo à reeleição do governador. Novamente seria uma novidade, porque novamente mudaria as forças políticas do estado. E vamos acompanhar, mas eu tenho, como prefeito de Camboriú, que estar focado no desenvolvimento do progresso da minha cidade e torcer para que a democracia traga a manutenção ou ampliação do desenvolvimento do estado de Santa Catarina, em consequência também do desenvolvimento e do progresso da nossa cidade de Camboriú. Com certeza. Prefeito Elcio, obrigado pela sua participação aqui. O relógio já nos manda embora, mas obrigado pela sua participação aqui no PAN Notícias. Eu que agradeço, eu gosto do microfone, né? Mas quero aqui agradecer a oportunidade de estar na Jovem Pan, você que está nesse momento acompanhando a Jovem Pan, que tenha aí um dia de muita paz, saúde, e que nós possamos, né, fazer do nosso dia um dia importante da nossa vida, fazer o que realmente é necessário, porque a vida, ela cada vez mais nos mostra que ela precisa se preocupar com o dia e ser muito bem vivido o dia, porque é dia a dia que a gente constrói a nossa memória ou as nossas experiências, mas principalmente que a gente constrói o amanhã. O amanhã, ele é sempre futurístico, então ele não existe na prática. O que existe na prática é o dia que você está vivendo hoje. Então, hoje, um excelente dia para você. Com certeza. Conversamos aqui com o prefeito Elcio Cunha, prefeito de Camboriú, sobre esse ano de mandato, 1 ano e meio, né, de segundo mandato, sobre o município de Camboriú, que tem aí pela frente também, vindo aí, muita coisa boa. 8h52, 8h52, intervalo comercial.